Nosso desejo é que graça, paz e misericórdia sejam abundantes sobre a sua vida em Cristo Jesus. Nós queremos ler apenas 2 versos do salmista, no Salmo 63, quando o salmista no verso 7 e no verso 8. Salmo 63, apenas os versos 7 e verso 8, quando o salmista assim diz: porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porque tu tens sido auxílio, à sombra das suas asas eu canto jubiloso. E uma maneira do salmista demonstrar o seu zelo e o seu apreço pelo Senhor, ele declara: a minha alma apega-se a ti. Enquanto isso, a destra do Senhor o ampara e o fortalece. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, que a destra do Senhor permaneça estendida sobre a nossa vida, de maneira que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor permaneçam sendo abundantes sobre a sua vida, sobre a sua casa, onde quer que você esteja nessa noite cultuando ao nome do Senhor. Nós gostamos sempre de lembrar de que você não está assistindo a um culto, você não é um espectador nessa noite, você não está em um teatro, você não está em uma casa de cinema, você não veio para assistir a um culto, você veio para cultuar, para celebrar, para jubilar, para se exultar diante do Deus da sua salvação. Hoje nós não estamos transmitindo o culto da nossa igreja, do templo da IPM, da Igreja Presbiteriana de Marataízes, porque ao longo dessa semana eu e Vivi tivemos contato com uma pessoa que na última sexta-feira testou para a Covid. Então, para a gente resguardar a equipe de louvor, para a gente resguardar o Francisco que está sempre conosco nas transmissões, para a gente resguardar o povo, então nós conversamos com o conselho e hoje nós transmitimos o culto da nossa casa. Da mesma maneira, nós temos a certeza de que assim como o Senhor nos abençoa constantemente ao longo da semana, na terça e na quinta, quando você está na sua casa, eu estou aqui na minha e junto cultuamos, assim como a gente se encontra nos cultos dominicais lá na igreja, nós temos a plena certeza de que o Senhor, por meio de Cristo e pela ação do Espírito, há de falar ao seu coração nessa noite em Cristo Jesus. Para a gente dar início, nós vamos declarar de que o Senhor é para nós como um manancial. Ele é um manancial, ele é uma fonte de águas vivas. E essa fonte de águas vivas é capaz para trazer cura ao nosso interior. É capaz de saciar a nossa sede espiritual. Por isso Jesus disse para aquela mulher samaritana que se ela bebesse da água que Jesus lhe desse, ela nunca mais teria sede. Cristo Jesus não é apenas a água da salvação, mas Ele é a fonte de água, Ele é a fonte de toda a salvação. E eu e você já experimentamos a bênção dessa graça em Cristo Jesus. Olhos nesse instante, onde quer que você esteja, declara ao Senhor nesse instante que o seu desejo é de desfrutar da doce presença do Senhor, é de beber das águas que refrigeram. O salmista Davi no Salmo 23 declara: o Senhor me faz repousar em pastos verdes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Esse é o desejo, esse é o anseio do nosso coração. O salmista também declara: como a corça suspira, anseia por corrente de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Declara ao Senhor nesse instante em oração que a sua alma suspira e deseja de desfrutar, de ter aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida nessa noite.
majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. O nome que está sobre todo nome, sobre todo nome é o Senhor. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. E então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro
como lhe convém, para a edificação do povo de Deus, da Igreja de Cristo Jesus, mas sobretudo para a glória do seu nome. A Deus, somente a Deus, e tão somente a Deus, seja a honra, a glória e o louvor em Cristo Jesus. Universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Feche os seus olhos nesse instante e bendiga ao nome do Senhor. Deus, nós queremos declarar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nome do Senhor. Declarar mesmo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Declarar que o Senhor é grande, que os seus feitos são grandes, que os propósitos do Senhor são eternos, que são perfeitos, que não há outro que nós podemos igualar contigo. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração em Cristo Jesus. Amém. Convido você nesse instante para abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias. Livro do profeta Sofonias. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 20. Livro do profeta Sofonias, do primeiro verso até o verso de número 20. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, do primeiro verso
até o verso de número 20. Sofonias 3, de 1 a 20. Acompanhe, por gentileza, na sua Bíblia, a leitura da palavra do Senhor. Sofonias 3, de 1 a 20, assim nos diz a palavra do Senhor. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não te afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez nesse instante e clame para que a palavra do Senhor seja viva
eficaz e poderosa sobre a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Clame para que o Espírito do Senhor nessa noite nos faça mergulhar, ouvir, entender as verdades da palavra do Senhor, mas que o mesmo Espírito que testifica que somos do Senhor trabalhe no nosso coração, nos fazendo entender a necessidade a um retorno à presença do Altíssimo. Deus bendito, no nome de Jesus, nós queremos nesse instante que o Senhor aquiete o nosso coração e pela ação do Teu Espírito que testifica que nós pertencemos ao Senhor, a nossa oração é para que o Teu Espírito abra os nossos olhos, para que o Teu Espírito torne o nosso coração, os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos, sensíveis, abertos e preparados para recebermos verdadeiramente aquilo que o Senhor já tem preparado para nós em Cristo Jesus. Que o Senhor nessa noite seja o maná para o povo do Senhor. Que o Senhor sacie a nossa fome e a nossa sede espiritual. Que a palavra do Senhor encontre o nosso coração. Que a palavra do Senhor fale conosco. Que a palavra do Senhor transmita aos nossos ouvidos e ao nosso coração aquilo não simplesmente que nós precisamos de receber, mas aquilo que nós precisamos de ouvir da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, apenas para a glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja, em Cristo Jesus. Amém e amém. Desde semana passada, nós temos caminhado juntos tanto pela escola bíblica dominical quanto pelos cultos dominicais com o livro profético de Sofonias. Sofonias que carrega no seu nome a mensagem do seu livro. O Senhor escondeu, ou Jeová escondeu. Sofonias vem para dizer de que Judá, o reino sul, Judá e Benjamim, as duas tribos, só estariam justificadas, só se encontrariam inocentadas da justa justiça da ira do Senhor que estava para ser lançada sobre nações ímpias, ou até mesmo sobre o povo do Senhor que não se voltasse para a presença do Senhor. Se Judá e Benjamim, se o povo de Jerusalém se voltasse para a presença do Senhor. Sofonias vem para confrontar a religiosidade do povo que estava em Jerusalém. Sofonias vem para questionar a religiosidade, a espiritualidade daquele povo, que em todas as festas subia para Jerusalém, que aos domingos guardava o dia do Senhor, que aos sábados naquela época guardava o dia do Senhor, o sétimo dia do Senhor. O povo do Senhor, ano após ano, subia com seus sacrifícios, com as suas ofertas pacíficas, com os seus holocaustos, com os seus sacrifícios, com os dízimos dos dízimos. O povo subia para Jerusalém, a casa do Senhor que estava em Jerusalém. O povo subia para o Monte Sião para ali adorar o nome do Senhor. Mas acontece que as mãos estavam cheias de donativos, as mãos estavam lotadas de ofertas para os holocaustos, mas, entretanto, havia mais uma força de um ritual, de uma religiosidade. Eram mais coisas que eram dadas e doadas e prestadas a Deus. No entanto, o coração do povo, a sinceridade e a fidelidade estava completamente insensível diante da presença do Senhor. Por isso, em Sofonias 1, o Senhor Deus, no verso 6, diz: o povo deixou de seguir o Senhor, o povo não busca o Senhor, e, na verdade, há muitos que nem mesmo perguntam pelo Senhor. Há outros, diz o verso 12 de Sofonias 1, que declaram: o Senhor, Ele não faz bem e o Senhor não faz mal. O Senhor é um Deus apático, insensível. Será que existe Deus? Será que o Senhor ainda olha para nós? Será que o Senhor ainda está dirigindo a história? Espiritualmente, Judá e Benjamim, espiritualmente, o povo que sempre subia para Jerusalém naqueles dias, subia simplesmente para cumprir com o propósito da lei, com a responsabilidade da lei, subia apenas para um desencargo de consciência, quando na verdade o coração estava completamente distante do Senhor. Talvez pudéssemos dizer como o apóstolo Paulo, quando Paulo declara de que o povo estava adorando o Senhor apenas com os lábios, mas o coração estava completamente distante da presença do Senhor. Nesse contexto de religiosidade, de insensibilidade e de uma apatia espiritual, surge o profeta Sofonias. Deus levanta em Judá o rei Josias,
que aos 16 anos, após 8 anos de reinado, acha a lei do Senhor que estava esquecida dentro da casa do Senhor. Parece irônico a lei do Senhor estar escondida ou esquecida ou abandonada dentro da própria casa do Senhor, o lugar que era simbolicamente a habitação do povo do Senhor. E aí Josias então ele promove, ele divulga, ele dispõe, ele anuncia, ele conclama, ele chama a atenção à responsabilidade do povo do Senhor a viver, a experimentar uma reforma e uma restauração espiritual. Entretanto, como nós temos dito desde o primeiro capítulo, nem todos se curvarão perante a presença do Senhor, nem todos se voltarão à presença do Senhor. Por isso, Sofonias 1 declara: atenção, prestem atenção, porque o dia do Senhor está próximo, e o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. O Senhor Deus, no verso 18 do capítulo 1, diz: nada, nem a prata, nem o ouro, nem uma riqueza, nem algum tipo de obra, nada vai poder livrar vocês do fogo do zelo do Senhor. Nada vai poder esconder vocês da justa ira do Senhor, a menos que vocês se voltem à presença do Senhor. No capítulo 2 de Sofonias, Deus abre os olhos do povo de Judá e de Benjamim ao declarar de que ele iria, ao mesmo tempo que ele era poderoso para usar nações ímpias para manifestar a justiça de Deus, a ira de Deus sobre o seu povo, haveria um dia em que o Senhor ia também executar a sua ira e a sua justiça sobre as nações ímpias, sobre a vida orgulhosa, soberba e impiedosa dessas nações, que vezes ou outras seriam usadas ou poderiam mesmo ser usadas como instrumento nas mãos do Senhor. Era este o questionamento do profeta Abacuque: como um Deus justo, como um Deus santo e poderoso e forte como o Senhor, pode se valer de um povo caldeu, ímpio, perverso, pervertido, para executar a justiça. Só que o Senhor Deus fala: eis o soberbo, sua alma não é reta, em contrapartida, o justo viverá pela fé. O Senhor abre os olhos do profeta Abacuque, assim como o Senhor abre os olhos para o povo daqueles dias, que ele iria executar a sua justiça no meio de Judá, ao usar as nações ímpias, mas que posteriormente, ao levar o povo de Deus para o cativeiro babilônico, naqueles 70 anos, onde eles sofreriam a justa justiça do Senhor, o Senhor Deus também executaria a sua justiça sobre estas nações. Por isso, hoje pela manhã nós ressaltamos alguns versos, quando principalmente em Sofonias 2:10, o Senhor Deus diz assim: isso lhe sobrevirá, ou seja, a justiça do Senhor, por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. A justiça, a vingança, ela não é fruto das nossas mãos, ela procede das mãos do Senhor. O Senhor é justo, é dele a vingança. Por isso o Senhor Deus declara que vai executar justiça sobre as nações ímpias, porque eles não apenas se gabaram, ou ridicularizaram, ou escarneceram do povo do Senhor, de pessoas comuns, mas era contra o povo do Senhor que carregava o nome do Senhor, ou era até mesmo contra o próprio Deus. Diz o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos nas Escrituras declara: aquele que é comandante, aquele que é general de guerra, aquele que é valente, aquele que é poderoso, aquele que mantém as rédeas da história na sua mão. Por isso, no verso 15, o Senhor Deus declara: esta é a cidade alegre e confiante, falando a respeito dos assírios ou dos ninivitas, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Quando lemos o livro do profeta Naum, Naum declara de uma sentença contra os ninivitas, a ponto do Senhor destruí-los completamente, de fazer o que diz em Sofonias 1, verso 2 e verso 3, de exterminar, de consumir completamente, a ponto de ninguém ser capaz de ajuntar os destroços dos assírios, dos ninivitas ou de tantas outras nações impiedosas e injustas. Quando chegamos em Sofonias 3, Deus se volta muito diretamente para Judá e para Benjamim. O Senhor Deus se volta muito de forma específica para as duas tribos, para o reino sul que estava em Jerusalém, a cidade santa. E aí o Senhor Deus então diz no primeiro verso: ai da cidade, opressora
rebelde e manchada. Aquela que não atende a ninguém, que não aceita disciplina, que não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. O verso 1 e o verso 2 de Sofonias capítulo 3 declara perfeitamente o porquê que Deus vai executar o juízo sobre o seu povo. Porque Jerusalém virou as costas ao Senhor. Porque Jerusalém no Senhor Deus não mais confiava. Porque Jerusalém não se aproximou do seu Deus. Porque Jerusalém não se voltou para o Senhor Deus. Porque Jerusalém se tornou um lugar de opressores, um lugar de gente soberba, um lugar de pessoas sujas, um lugar de pessoas profanas, a ponto de Sofonias capítulo 1, verso 8 dizer: todos que trajam vestiduras estrangeiras. O povo do Senhor começou a se associar com tantos deuses, o povo do Senhor começou a se associar com tantos costumes, a ponto de não mais viverem para o Senhor, a ponto de não mais caminharem em conformidade com a vontade do Senhor, a ponto de quase não se conseguir fazer distinção de quem eram os ímpios, quem eram as nações soberbas ou quem pertencia mesmo ao povo do Senhor. Por isso no capítulo 3 Deus fala assim: ai da cidade de Jerusalém. Isso me faz lembrar do próprio Cristo, quando na sua última semana de peregrinação aqui na terra, ele declara: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedreja os profetas. Tantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha ajunta os seus filhotes. No entanto, vocês não quiseram. Perceba que Sofonias declara: ai da cidade Jerusalém, aquela que se tornou orgulhosa, soberba, aquela que se tornou rebelde, aquela que se sujou, aquela que se associou às nações pagãs, aquela que tentou viver uma vida santa e profana ao mesmo tempo, aquela que tentou juntar o mundo com o cristianismo, o mundo com Deus, quando são coisas completamente diferentes e opostas. E o Senhor Deus fala: entre vocês ninguém há que atende, não há ninguém que aceita disciplina, ninguém confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Algo que me chama a atenção é de que não apenas as pessoas comuns, e aí quando eu digo pessoas comuns, eu digo cidadãos daqueles dias, as pessoas daquelas tribos estavam insensíveis, mas perceba que os príncipes eram como leões, rugidores no meio deles. Os seus juízes são lobos no cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. São pessoas cheias de sangue nos olhos, são pessoas justiceiras ou que querem fazer a justiça com as próprias mãos. Os profetas são levianos, os homens são pérfidos e os seus sacerdotes, eles profanam o santuário e violam a lei do Senhor. Dessa maneira, Sofonias 3,7 diz assim: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Ao que parece, o nosso problema não é de agora. Ao que parece, nós vemos pessoas sofrendo com o caos. Ao que parece, nós vemos pessoas sofrendo com as consequências dos seus erros e dos seus pecados. Ao que parece, nós sofremos algumas vezes com as consequências dos nossos pecados. E quando eu digo algumas vezes, não que em algumas situações Deus se torna impune ou que Deus não nos faça sofrer as consequências do pecado. Quando eu digo algumas vezes você sofre as consequências do pecado, porque eu quero dizer, quando eu e você pecamos, embora o Senhor nos perdoe, o Senhor não nos torna isento às consequências do pecado. E aí então nós nos tornamos, nós vivemos a consequência do pecado. E ao experimentar a consequência do pecado, isso deveria trazer uma novidade de vida, isso deveria trazer um arrependimento, isso deveria trazer um nojo, uma apatia àquele mesmo erro, de maneira que a gente não voltaria a praticar o mesmo erro. No entanto, assim como o povo que estava em Judá, até hoje, vezes e outras, eu e você cometemos os mesmos erros, vivemos as mesmas consequências e, ao que parece, nem sempre nós damos a mínima para o Senhor.
Quem dera que esta fosse uma realidade apenas do povo nos dias do rei Josias e de Sofonias, junto com o profeta Miqueias, junto com o profeta Naum e junto com o profeta Abacuque. Mas infelizmente, até hoje, com o passar dos dias, com o passar dos anos, às vezes nós sofremos pelos mesmos erros, ou nós sofremos as consequências pelo mesmo erro das outras pessoas. Ao que parece, os erros dos outros, eles se tornam mais motivações para nossa língua fofocar, para nossa língua julgar ou criticar ou apontar o erro dos outros, do que gerar um alerta, do que gerar um zelo, do que gerar um cuidado espiritual, para que a gente não caia no mesmo erro, sofrendo a mesma consequência. O verso 7 declara de que, embora o Senhor que sonda a mente e o coração já soubesse que o povo não iria voltar-se para Ele, o Senhor Deus diz: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que Deus havia determinado. Mas eles, e a gente pode dizer, no entanto, eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Ainda assim, verso 8 ao verso 20, há algo que eu queria que você aprendesse comigo. Deus estende a sua graça. Ainda assim, Deus estende a sua graça. Apóstolo Paulo para a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 5, se não me falha a memória, verso 20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas deixa eu te lembrar de algo. Embora Deus seja o Deus de graça, embora Deus seja o Deus de amor, e embora o Senhor tenha prazer em fazer executar a sua misericórdia, como diz o profeta Miqueias, não se engane, e isso nós já vimos em Naum, o Senhor também é Deus justo, que executa a sua justiça. De maneira que o Senhor não vai deixar ninguém por inocente. Texto de Naum, capítulo 1, o verso 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ainda que Deus, Ele sempre haja com graça sobre nós, com um desejo de resgatar, de trazer aquilo que estava perdido, porque o Filho do Homem veio para salvar, para buscar o que se perdeu ou que estava perdido. Não fique tentando usar demais da graça do Senhor para justificar os seus erros, ou para viver uma vida, me desculpa a expressão, porca, frouxa e relaxada, tentando sempre se esconder na graça do Senhor. Do verso 8 ao verso 20, soa-se a palavra graça. De 8 a 20, Deus fala assim: eu vou usar de graça. Mas perceba que a graça do Senhor, embora seja abundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que Deus agiu e tem agido com graça sobre nós, perceba que esse tempo de graça, ele não será por todo sempre. E perceba que esta graça também ela não irá alcançar a todos. No meio de toda essa história, há um remanescente. No meio de toda essa história, o Senhor Deus traz uma palavra de aproveite a graça enquanto há tempo, enquanto não chegue o grande dia do Senhor. Por isso, no verso 8, o profeta Sofonias declara assim: esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Verso 8, ele traz duas implicações para nós. O fogo do Senhor, o fogo do seu zelo será derramado dos céus, e o fogo do Senhor tanto trará condenação, justiça, quanto purificação. O profeta Naum, ele carrega no seu nome uma palavra de conforto. Embora para os ninivitas o Senhor iria executar justiça, para o povo do Senhor, a justiça de Deus sobre os ninivitas
era a questão de saber de que o povo do Senhor teria os seus grilhões desfeitos e quebrados, porque a justiça do Senhor seria derramada sobre os ninivitas. Aqui em Sofonias 3:8, o Senhor Deus fala assim: eu vou executar todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Esse fogo do zelo do Senhor, ele tem duas implicações. O Senhor executará justiça, condenação, ira. O Senhor vai executar o justo juízo sobre as nações ímpias e sobre aqueles de Judá que não se voltariam para a presença do Senhor. Mas esse mesmo fogo iria purificar a terra, de maneira que enquanto o fogo traria condenação sobre alguns, o fogo do Senhor traria justiça, no sentido de esconder, no sentido de abrigar o povo que iria se voltar para a presença do Senhor em arrependimento dos seus pecados. Perceba que o fogo do zelo do Senhor irá ser derramado sobre toda a terra, mas enquanto o fogo traz justiça sobre alguns, o fogo purifica a terra para trazer alegria, para trazer graça, para trazer perdão, para mudar a sorte desses que se voltaram para a presença do Senhor. O fogo do Senhor vai purificar a terra, trazendo condenação sobre os ímpios, mas o fogo do Senhor vai purificar vidas, trazendo o restante, trazendo alguns para a presença do Senhor. Por isso hoje pela manhã nós lemos em Sofonias 2, quando no verso 7 diz assim, e no verso 9, o litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. No verso 9 diz, o restante do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. E isso porque no verso 7 declara, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. A graça de Deus acontece, o fogo do Senhor cai para purificar a terra, juízo sobre os ímpios, condenação sobre nações orgulhosas, impiedosos, soberbos, arrogantes, mas o mesmo fogo que purifica a terra separou o restante, porque a sorte desse restante foi mudada, porque o Senhor veio para salvá-los, de maneira que este restante, um dia após os 70 anos do cativeiro babilônico, voltaria para Jerusalém com o decreto de Ciro, com Esdras, com Neemias, e restaurariam os muros, o templo e a cidade santa, cidade de Jerusalém. Por isso no verso 9, depois que o fogo do Senhor, o fogo do seu zelo purificar a terra, o verso 9 diz assim, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Perceba que Sofonias 1 começa declarando de um povo que está cocheando, de um povo que está caminhando de maneira cambaleante espiritualmente. Eles querem adorar o Senhor, mas eles não querem se desfazer do Deus de Moloque, Milcom e de Baal. Eles querem adorar o Senhor em Jerusalém, mas eles também querem estar nos templos de Baal e de Moloque. Eles querem cultuar a Deus, mas eles também querem se assentar nesses banquetes que exigem sacrifícios humanos de Moloque, que exigem adoração. Eles querem ser do Senhor, mas eles também servem a Baal, que significa Senhor ou possuidor. No entanto, aqui o Senhor Deus fala, o fogo virá e o Senhor vai purificar a terra de maneira que esse restante, de maneira que esse remanescente que desfrutará da graça do Senhor ao ser purificado, eles servirão o Senhor de comum acordo. Ou seja, eles abandonarão Milcom, eles abandonarão Baal e eles se curvarão, eles se voltarão com exclusividade, com fidelidade e com sinceridade, se voltarão à presença do Senhor. Por isso lá no verso de número 12 diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Aquele grande povo, aquela grande nação, aquelas duas grandes tribos, Judá e Benjamim, que estavam tomadas pela idolatria, que estavam contaminadas por vestes estrangeiras, que estavam associadas com a idolatria, com a prostituição, com a miséria espiritual. Essas duas cidades será purificada, as tribos serão purificadas, um remanescente será selecionado, separado
pelo Senhor e para o Senhor, a ponto de não mais confiar em Baal, em Moloque, a ponto de não terem que subir nos eirados para tentarem de forma escondida adorarem outros deuses, mas agora com exclusividade elas se voltarão para o Senhor, de maneira que elas confiem em o nome do Senhor. Isso porque o Senhor vai deixar no meio deles um povo modesto e humilde, ou seja, o fogo do Senhor que vai vir para consumir, para lamber, para purificar a terra, vai exterminar os soberbos, os arrogantes, os invejosos, os religiosos, aqueles que caminhavam de maneira muito insensível e apática ao cuidado espiritual do Senhor. Verso de número 13, o Senhor Deus diz assim: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Pule o verso 14 e leia no verso 15, quando diz da ação da graça de Deus. Verso 15 fala claramente a respeito da manifestação da graça do Senhor. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Vou ler de novo. Não é mérito deles, não é pela força deles, não é por aquilo que eles possuem, não é por aquilo que eles têm. O Senhor, apenas o Senhor, afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Perceba que o Deus que começa a profecia de Sofonias dizendo: eu consumirei, eu exterminarei, eu estenderei a mão contra Judá. Agora no verso 15, a graça emane ao meio ao pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí Sofonias declara: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Apóstolo Paulo ele declara: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Apóstolo Paulo aos Efésios declara: ele nos deu vida, ou ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Perceba que a ação da graça, perceba que a ação da restauração, ela não parte primeiramente do coração do homem. Ela tem o seu princípio, ela tem o seu pontapé inicial. A força primordial ou inicial não vem de um resultado operado pelas mãos do homem, mas ela procede tão somente do Senhor. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Verso 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Verso 18 diz assim: eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Perceba que é o Senhor quem vai executar toda a obra. E isso é muito claro, isso é muito notório. Sofonias ele é um livro que foi escrito ou que foi anunciado antes de Esdras e de Neemias, embora eles estejam lá no início das Escrituras. Mas depois do povo caminhar por 70 anos como escravos na Babilônia, diz a palavra do Senhor de que Deus, por meio da sua ação, ele visitou o coração de Ciro, um rei persa, e o Senhor Deus dispôs o coração do rei Ciro para dar liberdade ao seu povo, já que o povo havia sido escravizado, entre aspas, já tinha pago as consequências, o peso do seu pecado durante 70 anos. Agora era tempo de liberdade. Mas quem é que começa trazendo a liberdade? Quem é que muda a sorte? Quem visita para salvá-los? Quem traz graça? É o Senhor. E o profeta Jeremias, em Jeremias 33, ele diz assim, no verso 7. Jeremias 33, verso 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel,
e os edificarei como no princípio. Purificar-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Sabe por quê? O Senhor Deus disse: Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Sofonias 2,7. Porque no verso 15, o Senhor Deus disse: o Senhor afastou as sentenças que era contra ti e lançou fora o teu inimigo. Pense um pouquinho sobre a minha realidade e a sua. Nós estávamos entregues à morte. Nós estávamos aprisionados aos grilhões infernais. Mas diz o rei Davi no Salmo 40, de que o Senhor nos retirou de um tremedal de lama, de um poço de perdição, e firmou os nossos pés sobre uma rocha, e firmou os nossos pés em um lugar seguro. Muitos verão estas coisas, temerão e glorificarão o nome do Senhor. Apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Dessa maneira, Romanos 8 declara: agora já não existe nenhuma condenação sobre nós, os que já foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De maneira que o escrito de dívida, que constava de pesos e de ordenanças sobre nós, foi pago e lançado o escrito de dívida sobre a cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa graça. E graça nada mais é do que favor imerecido. Perceba que eu e você só podemos nos esconder à sombra do Onipotente, porque fomos um dia justificados pela fé em Cristo Jesus. Dessa maneira nós temos paz com Deus. Mas isso não nos inocenta de cometermos erros e falhas. Todavia, se falharmos e se pecarmos, temos um advogado justo e fiel, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, verso 14 de Sofonias 3 declara assim: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Não é por mérito, não são pelas boas obras, mas é o favor imerecido. É a sua graça, que foi abundante sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como eu disse há pouco, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como eu disse há pouco, Ele nos deu vida, quando eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como eu disse há pouco, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como eu disse há pouco, o texto de Efésios 2, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim nem de você, é um dom do Senhor, é uma dádiva, é um presente.
Por isso, o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia em que eu e você aguardamos e esperamos, um dia ele vai acontecer. E neste dia, o fogo do zelo do Senhor consumirá toda a terra. De maneira que neste dia, no grande e glorioso dia da volta de Cristo Jesus, a chamada de atenção de Sofonias a nós é que ele não mais virá como o Salvador da humanidade, mas ele virá como o justo juiz, pois ele virá com o cetro de justiça nas suas mãos. Isso me faz entender de que nós podemos invocar o Senhor enquanto se pode achar e enquanto ele está perto. Porque haverá um dia, no último dia, o grande dia, em que as oportunidades já terão se esgotado. E aí, ao vir o fogo do Senhor para purificar a terra, o Senhor vai separar: vinde benditos de meu Pai, e apartai-vos, maldito, pois eu não vos conheço. Apartai-vos para o fogo eterno. O Senhor vai separar o trigo do joio, as ovelhas dos cabritos e dos bodes. Sofonias 3. Encerramos com o verso 20, quando a palavra do Senhor Deus declara: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Judá precisou de ir para o cativeiro babilônico, porque não se arrependeu dos seus pecados. Judá precisou ser escravizado por 70 anos, conforme a palavra do Senhor, conforme a profecia trazida por Jeremias. Mas também pela boca do Senhor, conforme profecia de Sofonias, conforme profecia de Naum, conforme profecia de Abacuque, conforme a profecia de Jeremias. O Senhor mudou a sorte diante dos seus olhos. Ou seja, o Senhor veio para salvar o seu povo. O Senhor veio para buscar e salvar o que se perdeu. Acontece que o Senhor não veio apenas para nos salvar. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, eu e você somos encontrados e achados por essa graça constantemente. Porque constantemente, eu e você, precisamos de voltar a nossa vida ao altar do Senhor. Infelizmente, às vezes nós nos tornamos cristãos por uma religiosidade, por uma questão de conveniência. Às vezes nós somos cristãos por uma questão de tradição, porque os meus avós, porque os meus pais eram cristãos, porque eu fui batizado, porque eu cresci em um berço evangélico. Crescemos de forma religiosa, participamos de ministério de louvor, somos professores de escola bíblica, somos do departamento infantil, estamos envolvidos no ministério de cura e de libertação, falamos em língua, profetizamos, anunciamos, damos o dízimo, mas executamos todas as coisas por uma religiosidade, tentando até mesmo usar o que executamos para justificar ou para ser como um esconderijo para as nossas imperfeições e mazelas. Quando Sofonias declara de que é necessário abrir mão de toda essa religiosidade e se voltar com integridade e com fidelidade para o Senhor, enquanto há tempo. Esta é a palavra que Deus traz de graça ao nosso coração. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Por isso, cante, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração e exulta, ó filha de Jerusalém. Canta, rejubila, regozija-te e exulta, porque o escrito de dívida que constava sobre nós foi perdoado por meio de Cristo Jesus. Canta, rejubila, regozija-te e exulta, porque quando o justo juiz voltar para buscar a sua igreja, pela graça do Senhor, eu e você estaremos lá. Há um hino do nosso inário, do Inário Novo Cântico, que diz: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Não é pelo mérito, não é por aquilo que realizamos, é tão somente pela graça do Senhor em Cristo Jesus. Talvez nessa noite
o convite da graça seja para você que esteja cultuando na sua casa. O profeta Isaías diz: vinde, pois, e arrazoemos. Isaías 55 diz: vinde, comei e bebei, sem dinheiro algum, vinho e leite. Venham, comam, se fartam, encham-se espiritualmente, de forma gratuita. Talvez o convite da graça seja para você que cultua comigo nessa noite. Graça para ser salvo em Cristo Jesus. Graça para ser liberto espiritualmente. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O povo que andava em trevas viu grande luz. A grande luz é Cristo Jesus. E aí João 8,12 diz: eu sou a luz deste mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem sabe o convite de graça é para você nessa noite. Se arrepender dos seus pecados e confessar, professar não apenas com os lábios, mas com a boca e com o coração, de que Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Mas o convite de graça também é para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. O convite de graça no sentido de voltarmos para a presença do Senhor, para caminharmos em novidade de vida, para nos desassociarmos dos mundos com os seus costumes, com a sua vida, com a sua idolatria, com aquilo que toma centralidade, a primazia, o nosso tempo com o Senhor. Quem sabe o convite de graça seja para aqueles que também já foram salvos, e assim eu espero que você também já tenha sido salvo em Cristo Jesus, mas para a gente acertar os nossos ponteiros com o Senhor, a termos uma vida mais próxima com o Senhor, mais íntima com o Senhor, caminhando realmente como o Senhor requer e deseja do seu povo, viver em novidade de vida e caminhar para a glória do Senhor. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. É o Senhor quem faz toda a obra de restauração. A restauração começa nele, mas não se esqueça de que é uma via de mão dupla. Eu e você também temos uma parcela de contribuição. O Senhor dispõe por seu Espírito o meu coração e o seu coração a um retorno à sua palavra. Mas infelizmente, assim como nos dias de Sofonias, há muitos que ouvirão e que não desejarão retornar. Por isso o fogo do Senhor virá para consumir, para purificar toda a terra. Isso me faz lembrar, para finalizarmos, quando o Espírito foi derramado como línguas de fogo sobre aqueles 120 que estavam no tabernáculo. A língua ali como de fogo para eles foi um sinal de que eles estavam sendo alcançados pelo Espírito da promessa. Mas aquelas línguas de fogo foram um sinal de juízo e de condenação para aqueles que disseram: eles estão embriagados, eles estão tomados pelo álcool e pelo vinho. O dia do Senhor será repentino, diz o profeta Sofonias em 1,18. Certamente ele fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Arrependam-se enquanto se pode achar o Senhor. A palavra de Sofonias 3, principalmente de 8 a 20, nos faz encontrar descanso na graça do Senhor e manter-se escondido debaixo da justiça do Senhor, que nos purifica de todo pecado. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um alerta para que aquele que ainda está perdido e errante se curvar aos pés de Cristo Jesus. Se você ainda está perdido, curve-se clamando pela graça do perdão e da salvação. Se você já foi alcançado pela graça, assim como eu, há coisas dentro de nós que nós precisamos de abandonar, que ainda fazem parte dos nossos velhos trapos de imundícia. Sempre há necessidade de um conserto espiritual. Feche os seus olhos. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem usado de graça e de misericórdia para com a nossa vida em Cristo Jesus. Mas nesse instante nós queremos clamar em nome de Jesus, para que a graça do Senhor encontre vidas nessa noite que precisam ser salvas espiritualmente em Cristo Jesus. Mas também clamamos para que esta graça alcance o nosso coração,
nos fazendo caminhar em novidade de vida para a glória do Senhor, nos fazendo andar de maneira que o Senhor seja verdadeiramente reconhecido e visto no nosso meio. A palavra do Senhor declara de que o Senhor estaria no meio do seu povo. O Senhor permanece no meio do seu povo. Nós somos templo, morada e habitação do teu Espírito. Que a graça do Senhor seja sobre nós, nos fazendo entender a necessidade de caminhar em santidade e em novidade de vida, já que nós declaramos, já que nós carregamos o nome do Senhor. Ajuda-nos a viver em santidade, para que pessoas, para que famílias, para que vidas também sejam por meio do nosso testemunho, por meio de nós, por meio da graça do Senhor refletida na nossa vida, serem alcançados para a glória do Senhor. Que a palavra do Senhor verdadeiramente soe como graça aos nossos ouvidos, trazendo um tempo de conserto e de restauração espiritual, enquanto há tempo e enquanto se pode achar o nome do Senhor. Receba a honra, a glória e o louvor, e que teu Espírito assim trabalhe ao nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero convidar você ainda nesse instante, quem sabe de pé, ou mesmo assentado como você desejar. Nesse instante nós vamos declarar ainda a honra, a glória e o louvor em Cristo Jesus. Vamos declarar de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos dar graças pela abundância da graça do Senhor sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Deus bendito, muito obrigado, porque um dia o Senhor olhou para nós e o Senhor resolveu nos salvar. O Senhor mudou a nossa sorte. Obrigado porque a graça do Senhor foi abundante, suficiente e satisfatória para perdoar os nossos pecados, para lançar como cancelado ou perdoado o escrito de dívida, para perdoar os nossos pecados, lançá-los no mar do esquecimento e não mais lembrá-los. Obrigado porque o Senhor conserva a fidelidade do Senhor em ter prazer na sua misericórdia. Que a graça e que a misericórdia do Senhor permaneçam sendo abundantes sobre nós até a volta gloriosa de Cristo Jesus. E assim, queridos irmãos, que a graça do Deus eterno, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus, o conforto e o consolo e os dons do Espírito Santo do Senhor sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra até a volta de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor muito te abençoe em Cristo Jesus. Antes da gente encerrar o nosso vídeo, encerrarmos assim o nosso culto, embora a gente já orou e você já recebeu a bênção semanal, a bênção da sua semana, não se esqueça de você se inscrever no canal da nossa igreja. Talvez você esteja acompanhando o culto nessa noite e você não tenha se inscrito ainda no canal. Se inscreva no canal da nossa igreja, porque todas as vezes que postarmos algum vídeo ou formos transmitir o culto ao vivo, você será notificado. Mas além do YouTube, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, uma outra rede social, já que na terça-feira e na quinta-feira, sempre às 19h30, nós cultuamos juntos pelo Instagram. No YouTube você encontra a nossa igreja por IPB Marataízes. No Instagram, @IPB Marataízes. Tudo junto, ok? Eu acredito que sejam mesmo esses endereços. Caso seja necessário, o Francisco sempre coloca embaixo na descrição do vídeo também. Se não aparecer logo nesse, Francisco é o nosso ajudante, que muito tem nos abençoado. Se não aparecer nesse de imediato, é só você buscar em algum outro vídeo anterior. Além de, se você desejar, se comunicar conosco pelo WhatsApp, já que domingo pela manhã nós temos feito a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Se você tem interesse de fazer parte da sala de aula pelo Zoom e não apenas pelo YouTube, mande um oi pelo WhatsApp, para o meu mesmo, para o 28 99988 5074. A gente virou agora o garoto propaganda no final do culto, mas talvez seja o seu interesse, ok? Que Deus te abençoe e te guarde ao longo da sua semana em Cristo Jesus. Não se esqueça de que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, somos desafiados a executar tudo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Até logo e Deus te abençoe.